Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que tá no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, no botãozinho vermelho aí, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Estamos chegando aqui pro primeiro podcast do canal Paparazzo Rubro-Negro. E é um pod especial. Aqui no seu pod, a gente fazendo um programa espetacular, o Pod Tática, com o meu amigo Arnaldo Cardoso Pires Neto. Eu vou chamar de Arnaldo Neto a partir de agora. Esse que sabe tudo de tática. Bem-vindo aí ao seu Pod Tática também, meu amigo Arnaldo Neto. Gabriel, obrigado pelo convite. Queria te falar que é uma honra estar aqui com você. Te acompanho há tanto tempo. Pode ser que alguém assistindo pense, pô, o Gabriel há 4 anos está aqui no YouTube bombando. Não, o cara tá há muito tempo na estrada. Tem sido um privilégio ver essa jornada agora no auge, podendo participar um pouquinho dela. Obrigado de coração. Tamo junto, cara. Vamos nessa. A gente tá numa semana aí que é muito boa pra gente, né? Pra questão de análise, de você saber como é que o Flamengo vem, porque são poucas oportunidades que você tem dois times se enfrentando 3 vezes. E já nessa semana 2, né? Tipo, no domingo e na quarta. E um momento aí de tensão, com torcedores reclamando dos dirigentes, do Marcos Braz e do Bruno Spindel. É um momento difícil para a torcida do Flamengo, mas que pra gente aqui agora, nesse Pod Tática, primeiro Pod Tática, a gente tem a possibilidade muito boa de avaliar como o Flamengo jogou e como o Flamengo deve jogar contra o Atlético Mineiro. Semana tensa, mas que dá uma possibilidade muito boa da gente avaliar, né, Arnaldo? Excelente. Uma boa referência pra gente falar são as finais da NBA, que acontecem agora sempre em junho. O Golden State Warriors acabou de ser campeão. São 7 jogos, até 7 jogos, melhor de 7, nos quais os times se enfrentam ali com um intervalo de 1 dia, 2 dias. E você vê a cada jogo um jogo de xadrez, que o técnico faz uma coisa, o outro ajusta, um faz uma coisa, outro ajusta. Acho que em 2010... Mas você vê um jogo de xadrez do Turco com o Dorival? Cara, eu vejo. Talvez, assim, o Dorival não conheça o time tanto quanto exemplos que eu dei da NBA e como teve em 2010, 2011, quando o Barcelona e o Real Madrid se enfrentaram 4 vezes em um mês. 2 na Liga dos Campeões, uma no Espanhol e uma na Copa do Rei. Barcelona ganhou 3, Real Madrid ganhou 1. Não acho que o Dorival tem hoje o domínio que tinha na época Mourinho e Guardiola e que tem hoje Steve Kerr e Brad Stevens na NBA. Mas ele tá chegando e acho que a escalação que ele meio que revelou hoje ou não, eu vou esperar você levantar essa bola pra mim, ela meio que indica que ele já meio que tá admitindo que não conhece também o elenco e que vai preferir, talvez, não se arriscar tanto, fechar um pouquinho a casinha, para não ter resultado desastroso agora na quarta-feira. Você não fica, como rubro-negro, você, óbvio, está iniciando aí um trabalho de análise tática, vai falar de todos os times aí, principalmente Europa, mas o Flamengo, um foco aqui, junto com o Paparazzo rubro-negro. Você não acha que isso diminui um pouco a gente? Você não acha que isso aí é meio que assumir que a gente tem um time pior do que o Atlético Mineiro? E isso é bom ou isso é ruim? Visto que a gente realmente vive um momento ruim, então será que a gente não tinha mesmo que cair na real e imaginar, nós não somos a última bolacha do pacote? Pois é, como torcedor, eu fico um pouco triste, né? Vamos lá. O que ele meio que projetou aqui para esse jogo? Gomes, Arão, Ribeiro, Andréas, Gabi e Arrascaeta. É a escalação projetada, pelo menos que parece que vai ser. O Arrascaeta vindo fazendo aquele Bruno Henrique de 2019, talvez mais próximo do Gabigol. Um segundo atacante que vai na ponta esquerda. Perfeito. É bom? Cara, vamos lá. É bom se evitar um desastre. Porque talvez o Dorival esteja com essa formação, admitindo, olha, tô chegando agora, não conheço muito bem o time, acho que ele não conhece. Acho que a predileção dele por jogadores carimbados, jogadores mais consagrados, como Vitinho, Diego, ele tem colocado para jogar esses caras, jogadores que ele já conhece, mostra um pouco que ele não conhece muito bem o elenco. Então acho que é o Dorival admitindo, olha, não conheço muito bem o elenco, alguns atletas estão fisicamente não muito bem, outros um pouco desanimados, então eu vou preferir fechar a casinha para que um desastre não aconteça, quem sabe no Maracanã já com um pouco mais de trabalho. E de repente até num erro do adversário... Pois é, eu consigo ser um pouco mais ousado. Agora, Gabriel, eu não me lembro a última vez que o Flamengo jogou assim. Eu não me lembro mesmo, assim, 2018, eu não sei qual foi a última vez que o Flamengo jogou. Não, peraí, nosso time é pior, então a gente vai fazer uma formação aqui um pouco mais fechada para evitar um desastre. Eu não lembro quando isso aconteceu. Porque se você pensar aqui, olha só, é o Andrés de novo jogando meio que de costas, próximo da zaga. Olha só, a gente tem aqui, deixa eu confirmar o time que o Caio Mota trouxe no GE. Vamos lá.
Flamengo, provável time do Flamengo. O Santos foi relacionado, a gente já traz os relacionados pra vocês, até pra gente poder mexer aí. Mas a provável escalação não tem o Santos, que foi relacionado depois de muito tempo. Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Felipe Luiz. O Felipe Luiz voltando, tá? E o Arnaldo pode, de repente, avaliar que ele pode ter uma função até muito ofensiva nesse time aí, né? E aí a gente vem com Arão, João Gomes, Andreas, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Esse é o provável time que o GE trouxe. Pois é, me preocupa algumas coisas aí. A primeira, óbvia, que é o André jogando mais próximo da área. Assim, a gente vai entrar até em assuntos de contratação, renovação. Cara, eu não me lembro um jogo que o André jogou de volante que ele não foi bem. Claro que, assim, ele foi muito mal no lance que ele errou na final da Libertadores, isso nunca vai ser esquecido, mas ele tava bem no jogo. Ele jogando de segundo volante, ele vai bem. E ele jogando assim, mais próximo da área, eu não consigo imaginar com essa escalação ele não jogando próximo da área, porque são muitos volantes já, além dele, eu não acho que ele vai bem. E outra coisa é... Mas será que o Arão não vai jogar um pouco mais à frente? Acho que entre Arão e Andrés, eu acho que o Andrés tem mais característica, embora eu acho que nenhum dos dois no meu time ideal faria essa característica. Depois eu revelo qual seria meu time ideal nisso tudo. Mas o que mais me preocupa é o seguinte, a gente tem visto nos últimos jogos, o Gabigol, até se pegar ali a zona de calor dele, é em volta da área, né? Não deu um chute a gol no último jogo. Gabigol não deu um chute a gol no último jogo, uma loucura, né? Aliás, nem ele nem o Pedro. Aquela má fase, né? Que ele brincou uma época, aquela má fase. Ele realmente está naquela má fase. Mas eu acho que a má fase dele é meio que um sintoma de um sistema de jogo. E aí, se você for colocar um time ainda mais combativo, com menos fluidez, Gomes, Arão, Ribeiro, Andrés, Gabi e Arrasca, essa bola não vai chegar. Ele vai ter que sair da área mais ainda, e se chegar, vai ser pelo alto. Não é a dele. Não é a dele. Se é pra jogar com esse time, o que eu faria? Não, beleza, vamos de 3 volantes? Então vamos. Então vamos aqui tirar o Ribeiro, vamos colocar o Arrasca de meia mesmo, vamos colocar o Gabi na frente, mas com o Pedro. De ponto de referência. Que já é um cara que com um time um pouco mais fechado, chuveirinho, bola na área, pivô, bola direto do goleiro, terceiro homem, né? Terceiro homem é quando você toca pro atacante, ele faz a parede para um terceiro jogador. Jogadas que o Gabigol não faz. O Gabigol funciona muito no sistema de 2019. Mas nesse sistema aqui, tem que ter uma referência que eu não acho que é o Gabi. Gosto muito do Gabi, mas acho que pode jogar ele e o Pedro. A gente tirando aqui, no caso, o Ribeiro, porque eu sou muito grato, mas acho que nesse sistema não vai funcionar. Se era para ser conservador e assumir, ó, nós temos um time que não tá, pelo menos nesse momento, não tá para brigar cabeça a cabeça com o Atlético Mineiro. Vamos fazer uma mini retranca, vamos fechar a casinha, como você falou, e tentar uma bola para depois aqui, de repente, jogar com o Lázaro, jogar com uma opção que você falou. Só que a sua opção seria entrar com o Pedro ali de ponto de referência no ataque, com o Gabigol e flutuando ali um pouquinho, né? A minha opção, caso o Dorival não pudesse abrir mão dos 3 volantes. Porque eu acho que você não... Porque você viria como? Se você não assumiria. Você não seria... Se eu pudesse agora estar no lugar do Dorival, eu entraria para jogar, tá? Para jogar. Com Gomes, Andréas, Arrasca, Gabi aberto na direita, Pedro de referência, Lázaro aberto na esquerda. Agora, eu não tô no treino no dia a dia. Pode ser que o Dorival esteja lá e fale, não tem condição de eu me arriscar nesse nível. Não acho que é se arriscar, mas esse time que eu falei é um time que propõe o jogo e um time que, quando entrar o Cebolinha, é só tirar o Lázaro e colocar o Cebolinha. Em termos de sistema, ele funciona. Cara, a gente já testou ao longo desse ano... Interessante isso. Com Paulo Souza, a gente já testou Léo Pereira de lateral esquerdo, a gente já testou Everton Ribeiro de lateral esquerdo. Não é possível que a gente não pode testar o Gabi com o Pedro. Não é possível. Testou algumas vezes, mas não teve consistência. E quando entra, já entra com o time cansado ou sem o Arrasca. A gente nunca testou o Gabi com o Pedro, com o Arrasca, 90 minutos. Não é possível. Vamos testar só um pouquinho. E você tá falando uma coisa interessante, que o Flamengo chegou a jogar alguns jogos e o Gabi foi bem como armador. Bem, ali caindo pela ponta esquerda. E o Everton Ribeiro não consegue voltar a ter um bom futebol. Não consegue ter uma sequência. E você vai para jogos decisivos com o Everton Ribeiro, jogo de mata-mata. O Gabigol poderia funcionar nessa situação, como você falou. Cara, e aí você imagina, olha só. Vamos lá. Gomes, Andréas, tá? Arrasca, Cebolinha, Pedro e Gabi. Você tem uma espinha dorsal aqui para 5 anos. Todo mundo é jovem. O mais velho desse, se eu não me engano, é o Arrasca com 27, ou enfim, não sei, mas esse time todo beira os 25. Você tem espinha dorsal para 4 anos com esses caras, vou repetir. Gomes, Andréas, Arrasca, Gabi na ponta direita. Mas o Andréas vai sair, infelizmente. Esse é um assunto que a gente tem que falar em breve. Infelizmente, que eu digo pra sua... Eu ainda tenho... Eu acho que tem uma marca grande em cima dele, que é complicado, né? Complicado. Se pagasse menos, sempre falei isso, se pagasse menos, eu aceitaria. Os caras já me bateram que os caras, pro Flamengo, eles não querem. Só sai
até de graça ele sai pra outro time. Pode ser o Fenerbahçe, inclusive. Mas pro Flamengo eles não querem Eu aceitar. acho legal a gente deixar essa bola do Andrés pra parte das transferências, porque, cara, é um assunto que eu acho que rende. Mas eu só queria falar um pouquinho sobre o modelo de jogo, né? A gente tem muito ainda no Fantasma de 2019, óbvio. Talvez tenha até... Não, eu entendi o que você tá falando. Você tá falando da questão da idade. Você tem alguns jogadores ali que... Eu tô só te apresentando a possibilidade que, por exemplo, você falou da idade do jogador. Exato. O Andrés deve sair. A gente vai ter que ver uma outra opção aí. Pois é. Tá? É porque eu queria muito que ele ficasse, mas a gente vai falar sobre isso muito em breve. Agora, ainda nessa formação, a gente tem que falar um pouquinho de modelo de jogo. E talvez por isso o Filipe Luís seja importante nesse próximo jogo. Andrés, que é um cara que eu gosto, já perceberam pela que é meu desânimo quando o Gabi falou que ele deve sair realmente. Não, é um cara que eu acho muito dinâmico, mas não é um cara de posse de bola como era o Gerson. O Gerson tinha aquela bola que ele pegava a bola no meio campo e acabou o jogo. Bola tá no pé do Gerson, cara, vai dormir. Você fez o movimento do pezinho. Não, o pezinho ele segurava aqui, ó. Travou. Vinha uns três na bunda assim, dele. Ó, e assim, ó. Acabou o jogo. É assim, né? Acabou o jogo. Então você tinha ali, você podia ali... Que saudade, meu Deus! Saudade, Gerson. Um beijo pra você, tá? Se estiver vendo a gente, saudade, tá? Pô. Você tinha jogadores em 2019 como o Gerson, como o Filipe Luís, como o Rafinha, que era muito importante pra manutenção de posse de bola. Nesse time atual do Flamengo, com o Ayrton Lucas, com o Mateuzinho, com o André, você tem atletas um pouco mais dinâmicos. Então, cara, será que talvez não seja a hora de a gente mudar um pouco o modelo de jogo? Talvez um jogo um pouco mais, não sei se contra-ataque, um jogo um pouco mais pressão, como eventualmente um Liverpool do Jürgen Klopp? Eu não sei. Então acho que o Dorival tá um pouco nessa. Conhecendo o elenco e admitindo que não conhece o elenco ainda, porque se conhecesse, acho que não colocaria o Vitinho para jogar no último jogo. E como não conhece, acho que ele prefere não arriscar do que arriscar e colocar o jogo de volta em risco. Essa escalação dele conservadora para o jogo de quarta-feira, se é que vai se confirmar, ela é muito em função de ter um jogo de volta. Então assim, ó, eu não vou me ferrar agora, e até o Maracanã eu tenho mais tempo, e tenho a torcida, e lá a gente resolve. É um jogo, é uma escalação que certamente está sendo pensada para resolver no jogo da volta. Rapaz, se manter vivo pro jogo da volta e ganhar tempo, né, como você falou. Avaliando o que aconteceu agora no jogo de domingo, eu acho que é importante, a gente já falou sobre a provável escalação, a gente já falou de como o Flamengo deve vir, você já falou também como que você preferia o Flamengo vindo, eu concordo contigo, é o meu time também. A gente já vai falar a questão de mercado da bola, mas eu acho importante a gente falar do que o Flamengo precisa mudar taticamente. Se você puder avaliar, mesmo com essa provável escalação que o Caê trouxe, o que o Flamengo precisa mudar, pelo menos ali taticamente, para dar certo, e o que o Flamengo fez de errado nesse jogo passado agora. Né? Não adianta só a gente falar, o time estava sem vontade em campo, isso, aquilo. Taticamente falando, o que o Flamengo fez errado? Eu não acredito em jogador que tá sem vontade de propósito, tá? Porque você pode falar, não, esse cara não é Flamengo, mas ele é ele. O jogador, ele é ele, futebol clube. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer prover pra família dele, ele quer que a imagem dele seja bem falada, óbvio. Então o cara não vai, diante dos holofotes inteiros, jogar de propósito mal. O que eu creio é em desânimo, eu creio em forma física não tão boa, eu creio em uma volta de lesão, em falta de confiança. Então, pra mim, qual é a palavra que todo mundo... A palavra não, a expressão que todo mundo fala ao se referir do último jogo do Flamengo? Falta de agressividade. Você falou sobre isso, você pegar os podcasts do Flamengo falando sobre isso, na rua, falta de agressividade. Quais são as posições ou a posição que mais pode dar para um time agressividade? Cara, se você joga com pontos invertidos, são caras que recebem a bola praticamente no mano a mano e que eventualmente cortam para dentro para que isso possa ser mais agressivo. E esses pontas, quem foram ou quem deveriam ter sido? Vitinho e Everton Ribeiro. Absolutamente nada contra os atletas individualmente. Mas o Ribeiro, na minha opinião, não tem mais idade, não tem mais físico para isso. E o Vitinho tá botando de lesão e é um cara que sente muito a crítica, é um cara que fica muito disperso do jogo. Então, para mim, essa falta de agressividade do primeiro jogo é muito fruto dessas opções, Vitinho e Ribeiro. E é por isso que eu traria opções para o lugar desses. Eu colocaria o Pedro no lugar do Ribeiro, não para jogar, obviamente, na ponta de referência, e colocaria o Gabi nessa ponta aqui, e na esquerda o Lázaro, numa posição assim, olha, eu tô jogando aqui, mas em breve vai ser a do Cebolinha. E a gente fala muito do Cebolinha, que fala que ele não estava muito em boa fase agora recentemente com o Mister, mas ele aprendeu uma coisa que é muito importante pra gente. Ele aprendeu a recompor pra caceta. Você pegar os vídeos do Cebolinha no Benfica recente, cara, o tempo todo ele recompondo, marcando ele lateral. Falou isso na entrevista pra Flá TV, que ele aprendeu
né? O futebol europeu ajudou ele a aprender muita coisa. Independente dele não ter tido uma boa fase lá, Pois é. ele aprendeu. Então, eu acho que foi importante isso. É como se o Cebolinha fosse fazer um estágio lá no Benfica. É tipo o pra aprender. Gabigol, que voltou um Exato, outro Gabigol, muito né? melhor, muito melhor. Eu lembro do Gabigol na Olimpíada, individualista e tal. Quando ele veio pro Flamengo, eu fiquei assim, pô, ele chegou e fez o que fez. Então, eu acho que você ter o Gabigol na Já direita... no Santos, né? Já no Exatamente. Santos ele já tava diferente. Você ter o Gabigol na direita como ponta, um cara que, assim, acho que ele pode sim recompor, mas não vai ser aquela recomposição monstra. Eu acho que do lado esquerdo, tanto o Lázaro, que fez o ala com o Paulo Souza, quanto o Everton, que aprendeu no Benfica a marcar, pode um pouco compensar essa história. E aí eu queria resumir essa história toda, cara, com um conceito que é muito simples. Você não precisa de volantes para ter um time marcador. Você pode pegar jogadores que jogam, eventualmente, como pontas e meias, e taticamente reajustar esses caras. A Inter de Milão em 2010... que ganhou aquele jogo do Barcelona clássico, que a Inter ficou toda atrás da linha, o Barcelona pressionando, e o Inter passou e foi pra final e ganhou do Bayern. É um time que joga com Schneider, Pandev, Milito e Eto'o, e é super defensivo, jogando com quase 4 atacantes. Então, o que eu entendo é que a gente consegue, com peças ofensivas, em teoria, ter um time defensivo. Por isso que 3 volantes me preocupa um pouquinho, mas como eu falei, não tô no lugar do Dorival, pode ser que ele tenha humildemente admitido, cara, não conheço bem o time não tá muito bem, então prefiro evitar um desastre agora, para eventualmente depois colocar um pouco mais de DNA nessa história. A gente tem que concordar, eu tava falando aqui com o Alexandre, que tem até um canal, eles lançaram um canal há pouco tempo, Vamos Flamengo, o Alex, né, Alexander, né, que lançou, ele me corrigiu, Alexander, porque, pô, a gente leu o nome, Alexander, que tem o canal Vamos Flamengo, com o nosso amigo Alvarenga também, né, lá da Urubuzada. Eles estão fazendo um trabalho lá com o Sorin também, eles estão com um canal e, cara, eu tava falando justamente isso. Será que não é bom, em um certo momento, você assumir que você realmente não é a última bolacha do pacote? Será que não era isso que estava faltando ao Flamengo? Né? Eu ia até convidar o Alexander para perguntar para ele aqui o que precisa pro Flamengo dar certo nesse jogo aí contra o Atlético Mineiro. Se ele tá confiante, mesmo com tudo que aconteceu recentemente, e o que precisa acontecer. E se assusta ele essa questão de assumir, né, que o Flamengo é inferior. Se isso não incomoda o torcedor do Flamengo. Chega aí. Então, em primeiro lugar, agradecer ao Gabriel e ao Arnaldo aí pela participação. E em cima da pergunta que o Gabriel fez, eu acredito que o momento é de se retrair um pouco, de pensar muito bem nas tomadas de decisões, porque... o Flamengo não tem mais aquele time, aquele entrosamento, aquela fluência de jogo de 2019. E tem gente ali achando que ainda é desse jeito. E não é. A gente tem visto isso aí. O último jogo provou isso. Eu acredito que o Dorival recebeu uma herança maldita do Paulo Souza, que foi receber um time totalmente desorganizado taticamente. E isso, na minha opinião, acentua os erros individuais. Ninguém ali desaprendeu a jogar. O Everton Ribeiro passou a ser um jogador ruim. O Arrascaeta, que não vem fazendo boas partidas, passou a ser um jogador ruim. O Gabigol, que não tem feito gol. Ele passou a ser um jogador ruim de forma alguma. Para mim, o Dorival recebeu uma herança maldita, o time está desorganizado, ele vai ter trabalho, mas respondendo a pergunta do Gabriel, eu acho que sim, é o momento de se retrair um pouco, de entender que a gente não tem mais aquele entrosamento, aquela fluência de jogo de 2019. E, Alex, é interessante você falar isso, assim, eu concordo com você, mas eu não acho que a gente é inferior em termos de peças. Sim. A gente é inferior taticamente. Mas você imagina, assim, futebol é uma profissão como qualquer outra. Você imagina você mesmo de uma empresa e você vê o tempo todo o teu CEO mudando, a cultura mudando. Então isso passa pro jogador uma certa insegurança e claro que isso tem um reflexo em campo. Então, eu concordo que estamos inferiores sim no momento ao Atlético, mas não pelas peças que a gente tem, mas sim por uma sequência de gestões não muito bem feitas que acaba resultando nisso. Eu acredito muito nisso que você falou agora. Individualmente, o time do Flamengo não deve a ninguém no Brasil. O nível Brasil, o elenco do Flamengo é invejável. Quem não gostaria de ter o elenco que o Flamengo tem? Talvez ali, que equipare ao Flamengo, o Palmeiras e o Atlético. E que, inclusive, o Atlético não vinha bem até jogar contra o Flamengo agora. Também vinha aí claudicante e acabou vencendo o Flamengo da maneira que foi. De uma maneira, na minha opinião, até fácil. Não teve muito jogo, não teve aquela disputa. O Flamengo chegou muito pouco na área do Atlético. O Flamengo ofereceu, de fato, muito pouco perigo ao Atlético Mineiro. E não, realmente, você tem toda a razão. Não pela questão individual, mas pela questão tática, pela desorganização que, a meu ver, o Dorival recebeu. Agora, buscando um pouquinho do baú também, a gente comentou aqui que não lembra do último jogo que o Flamengo jogou mais retraído, mas se vocês lembrarem, no último Brasileirão,
tem o Flamengo e Atlético no Maracanã no segundo turno, ainda com o Renato. O Flamengo ganha de 1-0, se eu não me engano. O time jogou com as peças, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, acho que o BH, mas jogou retraído. Então acho que esse jogo contra o próprio Atlético é uma prova do que a gente falou aqui, que assim, você não precisa ter 3 volantes para jogar de maneira um pouco mais defensiva. Sim, mais uma vez você tem razão. Foi esse jogo, realmente, o Flamengo jogou de forma um pouco mais retraída, ganhou de 1-0, gol do Michael, se não me falha a memória. E foi questão de momento ali. O Flamengo entendeu que naquele jogo especificamente seria mais inteligente jogar daquela forma. Mas não precisou botar 3 volantes para jogar Não precisou assim. colocar 3 volantes. Foi uma forma que o time encontrou, não sei se foi uma orientação do técnico, encontrou de solucionar aquele tipo de jogo. Mas foi uma outra oportunidade, uma outra época. O Atlético também estava numa fase bem melhor do que eles vêm agora. O time deles também estava jogando muito melhor do que agora. Mas o Flamengo encontrou soluções. É o que a gente está precisando agora para o próximo jogo. Galera, é o seguinte, ó. Você tá vendo aqui esse podcast, você tá achando que fui eu que fiz tudo, eu e o Arnaldo, que a gente preparou tudo? Não. A gente criou os temas e tudo mais. Mas essa galera aqui, ó, Seu Pod, procura eles aí, ó, @seupod.cast. @seupod.cast. E você também pode alugar esse espaço aqui e estar produzindo o seu material, produzindo seu conteúdo. Eles fazem tudo. Fazem desde a edição da live e também fazem ainda os cortes, se você precisar. Então procure eles aí, né? Dica do Paparazzo Rubro-Negro e do Arnaldo Neto. Então, o Arnaldo, agradecer aqui o Alex, que participou com a gente, né? Muito bom, a gente vai ter sempre aqui torcedor, inscrito, participando com a gente. Eu queria só falar, antes da gente chamar aqui o Mercado da Bola, o seleção do Bola de Prata, da ESPN Sport Center. Cara, eu tô impressionado. Eu acho que desde 2016 ou 2017 o Flamengo sempre teve muitos jogadores ali na Bola de Prata, sempre, né? Sempre. E aí a gente tem nesse momento, na seleção, após 13 rodadas, o Cássio, goleiro, aí tem Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Piquerez, ou seja, aqui a gente já tem 4 jogadores do Palmeiras, setor defensivo. Aí a gente tem o Scarpa ainda do Palmeiras, tem o Duqueiroz, tem o Zé Rafael, mais um do Palmeiras. Corinthians a gente tem 2 até agora. Aí a gente tem do São Paulo, Caleri, Mendonça aí, ó. A gente vai falar sobre isso, do Ceará. E o Arrascaeta só do Flamengo. O Flamengo só tem um representante no Bola de Prata. Há muito tempo que eu não vejo isso acontecer. Isso é um sinal do que vocês estavam falando agora, você e o Alex, que o Flamengo tem sim um elenco mais forte. Tem. Mas nesse momento, não. Nesse momento, os nomes não estão valendo isso tudo. E o interessante é que a reação para essa notícia não é nem indignação que tá errado. Tá certo. A indignação é que só tem um do Flamengo, mas tá certo. Não tem que ter mais ninguém, não. É isso mesmo. Infelizmente. Infelizmente. Flamengo, e a quantidade de jogadores do Palmeiras é impressionante. Impressionante. Né? Corinthians com 2, o Palmeiras, se não me engano, com 6. Rapaz, e se botar técnico também, eu acho que entra o Abel ali. Entra Abel. Entra. Então são 7. Entra fácil. Né? Gente, vamos falar então do mercado da bola. Eu acho que a gente tem algumas coisas interessantes para falar. O Arnaldo, que é especialista, e o Arnaldo Neto, que é especialista na parte tática, vai estar também avaliando o que o Flamengo precisa e o que não. Ó, chegou o nosso cafezinho, a gente vai falar de mercado, né? Ó, aí, ó, que beleza. Né? Isso aqui é o açuquinha, é isso? Ou não? É chocolatinho. Beleza, show. Espero que tenha o chocolate do Flamengo. Valeu. Obrigado. Nosso cafezinho aqui, enquanto o Arnaldo analisa, eu vou estar preparando o meu café. Seguinte, galera, eu vou passar aqui alguns nomes. Eu já de cara vou te falar que tem a possibilidade que foi até que o nosso amigo Bernardo aqui, que trabalha com a gente, passou aqui que o Arão, né, pode estar de saída pro... Tá aqui, ó, o Bernardo mandou que o Extra publicou que o Fenerbahçe oferece aí 16 milhões de reais pelo Ilharão. Eu, sinceramente, 16 milhões de reais eu não pensaria 2 vezes, né, pelo Ilharão. Eu acho que é um último momento, até pela idade, né? Além disso, a situação, aí eu já vou passar para você esses 2 e a gente avalia depois as contratações. O Andreas, que os caras não vão querer emprestar de graça pro Flamengo, mas aceitam emprestar até pro Fenerbahçe, para outras equipes. E hoje, ao contrário do que diziam que o técnico, que eu esqueci o nome, que treinou ele lá no PSV e que falou que contava com ele para pré-temporada na Austrália, que não contaria mais e que eles vão reemprestar o jogador, mas não pro Flamengo, que estão revoltados com o Flamengo. E o Flamengo tenta pagar um pouco menos. Então temos a possível saída de 2 volantes aí, ó. Arão, Andreas, então vai precisar contratar.
e o Léo Pereira. Zagueiro, eu acho que não precisa, que tem o Tuller voltando e o Rafael Santos. Eu até prefiro o Tuller do que o Léo Pereira. Eu não sei você, eu quero ouvir a tua opinião. Léo Pereira com oportunidade aí, segundo o Pedro Sepúlveda, né, lá de Portugal, meu amigo jornalista, que o Sporting Braga está fazendo uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo Léo Pereira. Então já te dei aí 3 nomes, tem ainda a Rodinei para o Grêmio, né, que o Grêmio está avaliando. São jogadores que podem estar saindo, outros nomes também vão... Vitinho tem interesse do São Paulo, Santos e Internacional. E aí eu te passo essa bola. Jogadores que deveriam sair, se o Flamengo tem que aproveitar esse momento mesmo e negociar esses jogadores. O Isla, que já saiu hoje, né? Sim. Pegou tudo lá nos guarda-roupas e meteu o pé. Vamos lá. Primeiro, antes da gente analisar tecnicamente, analisando em termos financeiros, você pega assim, o Liverpool acabou de vender o Mané pro Bayern de Munique. Você fala assim, pô, o Liverpool vendeu o Mané, o cara joga muito, mas se não vendesse agora, ano que vem seria de graça. Então a gente tem que avaliar isso com o Arão. Acho que até com o BH agora, antes da lesão também, em relação ao Fenerbahçe. Dizem que estava negociado, pois tá? Ninguém confirma isso. Mas tem que avaliar isso, que é o seguinte, pô, a gente pode vender agora um cara que em breve pode ser de graça. Então isso tem que ser avaliado. E esses caras todos, a gente tem que ser muito grato a eles. Eu sou muito grato ao Arão, acho que ele fez no Flamengo trabalhos fantásticos. Tá mal, 2019, 2020 de zagueiro ali, com o cabelo presinho que nem o Van Dijk também, acho que foi muito importante pro time naquela época. Mas acho que podendo vender antes de sair com passe livre, eu venderia. Cara, em relação ao Andrés, assim, eu vou bater um pouco nessa bola mais uma vez, porque é realmente um erro difícil de esquecer na final da Libertadores, mas, cara, é um atleta que ele é identificado com o clube. É um cara que se esforça pra caceta. Você acha ele identificado? Você não acha ele identificado? Eu acho o contrário, cara. Eu acho que ele não... ele tá crescendo, sim. Ainda tá numa fase... Esse é o grande problema. Ele tá num momento que ele está começando a criar essa identidade, tá começando a crescer. E vou dizer até mais. É um cara que aguentou a pressão, tá? É um cara que aguentou a pressão, mas ele tá nesse momento que tá crescendo. O empréstimo dele acaba justamente quando ele parece que tá entendendo o que é Flamengo. É isso que eu quero dizer. Mas é que a gente tem que fazer um retrato, porque a história ela é muito cruel. O melhor em campo, na final, antes do erro, era ele. Na minha opinião, ele era o melhor em campo da final. Contando com o Palmeiras e Flamengo, pra mim ele era o melhor em campo. E você, como analista tático? Você acha que o erro foi todo dele ou teve o Davi Luiz participa desse erro também? Cara, a gente fala é isso. muito delicado porque é um erro muito grosseiro, né? Ele tinha que estar ali? Não tinha que estar ali, mas ele errou, né? É muito difícil avaliar isso. Agora, o que eu acho um erro muito grosseiro é ele não jogar de segundo volante. É estatístico. Você pegar os jogos que ele jogou de segundo volante, ele jogou muito bem. Jogou de 10 ponta de lança ou ali próximo da área, jogou muito mal. Antes do erro da Libertadores... Açúcar, não. Obrigado. Antes do erro da final... Ele fez jogos muito bons pelo Flamengo. Não sei se vocês lembram. Tem um jogo no Maracanã da Libertadores que ele faz um gol, que ele corre o campo ele é inteiro. o cara que faz o gol de falta do Flamengo depois de 3 anos e meio, cara. Não, mas o jogo mais impressionante pra mim dele, eu não lembro qual foi o jogo. Um que ele, num contra-ataque, corre lá de trás e faz um gol no contra-ataque. Ele jogou muito. E todo mundo fala, cara, contratamos um cara no nível do Gerson. Começa todo mundo a falar. Pois estilos diferentes. Mas falavam, era um nível Pois bom. Então, assim... ele tá jogando bem agora, mas eu não acho que ele tá jogando tão bem agora quanto ele vinha jogando antes da final da Libertadores. Ele tava numa fase muito boa ali. É que teve um erro que realmente é muito difícil de apagar. Loucura. Mas eu não acho fácil substituir o Andrés. Numa prorrogação, depois de um jogo perfeito no tempo normal. Tava jogando muito. Impressionante isso, cara. Impressionante. E o Michael teve a bola do jogo. Teve. Isso é que me deixa frustrado. O Gabigol também tem uma furada com o pé. Vocês lembram? O Flamengo teve 2 bolas do jogo, cara. Mas, assim, eu não acho fácil substituir o Andrés. Em relação a esses nomes que a gente conversou aqui, Orelhano, Mendonça, conheço esses... O Mendonça do Ceará. Pois conheço os atletas, mas acho que a gente tem que trazer. Acho que as laterais também estão muito carentes. Mas tem uma tendência mundial que é você tentar aproveitar... Tem 29 anos, desculpa te interromper, o Steven Mendonça, né? John Steven Mendonça, 29 anos, né? O atacante lá do Ceará, fez gol no Flamengo, né? Fez gol no Flamengo. Ele... Muito elogiado e internamente parece que o Dorival indicou o nome dele aí pro Flamengo tentar contratar. Afinal de contas, o Dorival estava com ele lá, né? Sim. Eu acho interessante os nomes. Acho que todos eles claramente tentam rejuvenescer o elenco, que eu acho muito importante. Mas tem uma tendência mundial, se você olhar para a Premier League, olhar para Campeonato Espanhol, Real Madrid, de você tentar ter um elenco enxuto com jogadores versáteis. Eu acho que a gente pode ter isso. Mas para isso, a gente tem que testar. Por exemplo, jogo de domingo. O Arão entrou no lugar do Andrés. Eu não entendi muito bem a substituição. Não achei que o Arão entrou mal, não.
Achei até que no começo ele deu um pouco mais de segurança pro time, mas depois... Posso te falar qual seria a minha substituição? Pode? Pra você me dizer se estava boa Claro, ou não? claro. Eu gosto disso. Porque você é o cara que é o especialista na tática. Eu teria tirado o Vitinho e colocado o Lázaro, teria tirado o Everton Ribeiro e colocado o Marinho. Só. Eu teria feito muito parecido, teria colocado o Pedro no lugar do Everton Ribeiro, com o Gabigol na ponta e o Pedro de referência. Ah, você botaria no que você falou mais cedo. Exato. Agora, vou dar um exemplo. O Arão entrou bem no último jogo, eu achei que ele entrou bem. Mas o André estava jogando muito bem no primeiro tempo. Muito bem foi um exagero, mas ele era o cara mais agudo do time, E deu foi o 2 cara que chutes criou a as gol. únicas duas Pois oportunidades do Flamengo. Então eu não entendi a saída dele. Agora, vamos lá. Eu tenho que botar o Arão porque, poxa, ele é bom para manutenção de posse de bola, o time tá sem posse de bola, mas para colocar o Arão, tem o João Gomes, que estava jogando bem também, e acabou que foi, para mim, o melhor do Flamengo nos 90 minutos. Nos primeiros 45 foi o Andrés. E tem o Andrés. Eu quero colocar o Arão, mas o João Gomes está jogando bem e o Andrés também. O que eu faço? Cara, muda um pouquinho, de repente tira um lateral, coloca de repente o Andrés numa lateral ou o João Gomes. Esse tipo de ousadia que eu acho que falta. Mas aí eu acho que falta porque é estrutural. Porque se um cara desse faz um negócio desse, se o Dorival faz um negócio desse e dá totalmente errado, o cara tá balançando já. Então tem uma questão estrutural que assim não é possível. Mas agora não pode cair por causa do regulamento lá, né? Agora Não. tem que ir com ele até o final. Pois é, mas imagina a pressão que é, né? Então a gente tá aqui falando, né, claro, agora no ar, mas a gente reclamou do Paulo Souza. Eu reclamei do Dorival nesse último jogo, não entendi porque que tirou o Andrés, enfim. A gente reclamava do Renato Gaúcho, do Rogério Ceni. Pô, o que acontece? Será que esses caras todos são ruins? Será que esses caras todos chegam no Flamengo, sentem a pressão? Eu acho que tem uma questão estrutural que é o seguinte: o cara chega com medo de errar. Então o cara tendo a chance de eventualmente colocar um volante na lateral esquerda, colocar o Gabigol na ponta e botar o Pedro pra frente, ele prefere fazer o básico. E aí, por fazer o básico, a gente reclama, o que aumenta a pressão, o cara fica com mais medo ainda e arrisca menos ainda. Então é um ciclo vicioso que impede os caras de arriscarem. Então, na minha opinião, acho os reforços interessantes, sobretudo pela idade deles, mas eu acho que o elenco atual pode ser melhor aproveitado com jogadores mais versáteis, como, pô, o Gabigol na ponta, Pedro aqui, eventualmente no jogo você improvisar um cara numa lateral ou na outra. Como você falou, da Inter de Milão e tudo mais. Pois é. Você poder aproveitar jogadores de ataque pra formar um time Quer ver um exemplo? até mesmo defensivo. O melhor lateral esquerdo do mundo hoje, pode ter alguns argumentos, mas João Cancelo da Manchester City, acho que entre 10 pessoas, 8 falariam dele. Cancelo lateral direito. O City teve vários problemas na lateral esquerda. O Guardiola foi lá e improvisou o cara. Melhor do mundo. Reserva dele, Zinchenko. Meia, lateral esquerdo, que fez a jogada do gol do Pedri no jogo que decidiu o título. Então, eu acho que falta um pouquinho essa ousadia, mas eu entendo o medo que esses caras têm de arriscar e eventualmente sair pela culatra e sentir uma pressão absurda e perder o cargo. Então, acho que a questão é estrutural. Se a gente quer que os caras arrisquem mais, a gente tem que ter um pouco mais de compreensão. Pra gente fechar rapidinho aqui, 25 anos, Gonzalo Montiel, aí o pessoal falando de Daniel Alves também. Eu, pra mim, corto dessa lista de Daniel Alves de cara, né? Acho que ex-jogador em atividade, não sei se você pensa igual, e o Flamengo tem que renovar um pouco o elenco. 25 ainda vai, né? O Gonzalo Montiel. Alguns nomes que foram especulados, mas acho que é muito fumaça. Marcelo, do Real Madrid, que é um craque, obviamente. Daniel Alves, próprio Rafinha, falaram recentemente sobre isso também. Mas, claramente, o caminho aqui é rejuvenescer o elenco. Então, por isso que eu acho que esses atletas que foram citados são interessantes, por terem idades aí. O Mendonça tem 29, mas os outros têm 22, 25, 21. Então, acho que são iniciativas bem interessantes também, como foi muito boa também a vinda do Cebolinha, que agora, taticamente, também vai poder contribuir mais na marcação. Outro jogador também. jovem, né? Por exemplo, 21 anos, o Enzo Fernandes, que dizem que dessas possíveis contratações é o mais difícil. Inclusive, tem mercado na Europa, tem o Benfica. Eu acho difícil vir. Benfica, Fenerbahçe, agora o Wolverhampton também está interessado na contratação aí por 20, tem a multa de 20 milhões de euros. Cara, o Flamengo não vai gastar essa grana, né? Já tendo gasto agora, se comprometido a gastar com o Everton Cebolinha, que pode chegar a 17,5 se o Flamengo conquistar títulos, né? O que nesse momento tá muito difícil. A gente, se for no tiro curto, talvez, se der certo a tática do Dorival. A gente tá falando sobre o Enzo Fernandes, falamos do Montiel. Tem também o Luca Orellano, né? Esse aí que tem... 22 anos, né, se eu não me engano? 22 anos, é isso mesmo? Acho que sim. 22 anos, o Luca Orellano, você tá certo. Que ele hoje tá no Vélez, né? E que tá se destacando lá, tem muitos gols, assistências e tal. É um jogador jovem, né? A idade que você falou que é muito boa pro Flamengo investir, mas que também seria muito caro.
Eu ia te perguntar, o Flamengo então precisa do quê? Precisa de uns dois volantes, com a possível saída do Arão, do Andreas, Vitinho, Léo Pereira. O que o Flamengo precisa contratar, no seu entendimento? E eu não posso me esquecer que eu ia te perguntar também sobre o Felipe Luiz, cara. Eu queria que você só completasse, que acabou que a gente não falou. Como que o Felipe Luiz deve atuar nesse jogo aí, já que ele pode ser a opção de titular do Dorival? Eu acho que, começando pelo Felipe Luiz, depois a gente vai pro mercado, tá? Eu acho que o Felipe é uma clara opção por posse de bola. Acho que ele colocar o Arão no segundo tempo, no último jogo, foi uma opção por posse de bola também. E o Felipe Luiz faz essa... Ele vem pro meio, né? Pra fazer... pra compor ali o meio campo. Então, acho que ele quer povoar esse setor para ter um pouco mais de posse por ali. Acho que é uma opção, não sei se acertada, mas se realmente o que ele quer nesse jogo é se proteger, pode fazer algum sentido. Em relação às contratações, individualmente, como eu falei, são boas. Acho que o Enzo vai ser muito difícil porque ele tem muito mercado lá fora. Mas tem até um termo do mercado das empresas que é não jogue dinheiro em um problema, né? Eu acho que a gente pode estar achando que eventualmente colocar dinheiro nesses caras vai resolver um problema que para mim é de cultura. A gente viu aí times históricos ao longo dos anos, acho que o Barcelona do Guardiola é um bom exemplo, que entrava ano, saia ano, as peças trocavam, mas o time praticamente conseguia manter ali uma regularidade. Por quê? Porque ele tinha uma cultura muito bem definida. Eu acho que esse Flamengo agora não tem cultura. É um time de posse? É um time de contra-ataque? É um time de pressão? Eu não sei. Por exemplo, esse time agora de quarta-feira, eu não sei qual é a característica dele. É um time de se fechar e sair no contra-ataque? É um time de bola na área? Eu não sei. Então, acho que os nomes são interessantes, mas antes dos nomes, acho que a gente tem que definir uma cultura de jogo, um modelo de jogo, para aí sim pensar em peças que vão obedecer esse sistema, essa cultura. Tá, então, mas são nomes, como você falou, interessantes. Se você acha que o Flamengo precisa de quê? Cara, eu tô muito... Com as saídas, prováveis saídas? Lateral direito, é óbvio. Eu acho que as duas laterais, porque eu acho que o Felipe Luiz não tem muita margem. Então acho você acha que as duas laterais, eu também tinha falado isso mais cedo. Pois é, assim, eu sou muito fã do Felipe Luiz, acho ele um técnico em campo, né? Acho que ele vai ser em breve um técnico eles estão falando isso, que ele continua na comissão permanente. Acho interessante. Mas acho que as duas laterais são muito importantes pra gente poder se reforçar. Em relação aos volantes, realmente, se for sair Arão e Andrés, é quase que emergente a vinda de um ou dois para essa posição. Então, 2 volantes e um meia pro lugar do Arrascaeta ali também. Não tem substituto, né? Hoje em dia ele só o Gabi, de repente botar o Gabi ali de e tal. ponta de lança, mas é uma solução ali meio que paliativa. Realmente seria interessante, mas cara, é difícil encontrar Negociaria o Everton Ribeiro? Negociaria o Everton Ribeiro. Negociaria. Muito grato, assim, faria uma estátua para ele, mas negociaria o Everton Ribeiro. Eu concordo. Eu acho que essa reformulação do elenco começa em algumas peças que podem parecer dolorido da gente tirar, né? Diego Alves também, obrigado. Né? Exatamente, acho que assim... Diego Ribas e tudo isso... Tudo isso, assim, você quer honrar o jogador, pô, faz uma estátua pra ele, faz coloca o pé dele lá não sei aonde. Não, eu acho até que é interessante, quer honrar esses caras de 2019, faz uma estátua do time ali, ó, o time de 2019, assim, tipo, uma arte ali, um busto com o time, com os jogadores todos juntos ali. Pum, aquele jogador de 2019, bacana. Nem precisa de uma estátua pra cada um. Mas acabou. Até pra não desgastar mais, né, Gabriel? Pra gente acabou. ter a memória boa dos caras, né? Porque, assim, daqui a pouco a gente vai começar a ficar sem paciência e os caras vão ser pela porta dos fundos. Não acho que é o caso ainda, não. Mas acho que é isso, assim. Se sair por agora, consegue sair por cima, a gente faz uma homenagem, guarda o cara na memória, mas tem que renovar. Perfeito. Eu quero agradecer aqui, né? Primeiramente o Arnaldo, que tá com a gente aqui agora, o Arnaldo Gabriel, Neto. acho que a gente pode fechar também aqui agradecendo o Rodrigo Moraes, grande designer que ajudou a gente com tudo aqui, rubro-negro de primeira aí, que, pô, super ágil, entende pra caramba de futebol. Então, Rodrigão, obrigado. Quem quiser conhecer o trabalho dele, link na descrição aí. Tá no comentário fixado, fixado. É agora? O quê? Aquele momento? O do martelo do Thor? É agora? Esse aí a galera vai gostar. Então, peraí. Posso? Caraca, ele veio mesmo. Aqui. Eu vou então... Ai, meu Deus. Martelar quem já tá... Você. Que já tá cornetando o Dorival. O cara acabou de chegar, não conhece o time ainda, tá tentando resolver um time sem cultura, sem tática. Segura a onda. E você? Vai cornetar quem? Aceitou. Aí, aceitou. Achei que ele não ia aceitar, não. Aceitou, sinal que eu sou poderoso também. Vamos lá, a minha martelada vai pra um que não dá mais. Não dá mais no Flamengo. Vitinho. Não dá, meu irmão. Não dá pra insistir. Infelizmente, ele entra sem vontade em campo. E eu acho que não é, cara, ser repetitivo. Mas,
cara, o contrato tá acabando. Não dá pra renovar o Vitinho, infelizmente. Eu acho que é uma situação aí que a gente vai insistir. O Dorival... Aí você falou que já não dá pra criticar o Dorival. O Dorival falou que tem que esperar 4, 5 jogos. Mas pelo visto, pela escalação aí que a gente viu do Globo Esporte, o Vitinho já foi sacado. Menos mal. Então o Dorival acertando. E é isso. Vocês conheceram aí a martelada do Thor. Toda semana a gente vai estar fazendo aí todos os programas, né? Na verdade, tem programa nos dias seguintes de jogos. Então agradecer. O martelo vai estar aqui separado para vocês aí. O canal Paparazzo Rubro-Negro, eu vou estar viajando aí uns dias e a gente deve ter aqui os programas rolando normalmente, com a participação de outras pessoas juntos com o Arnaldo. E vai ser um programa que a gente vai fazer sempre, o Pod Tática, vai estar sempre analisando rodada, possíveis adversários, falando de possibilidades do mercado. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar. Seguir também, né, nas outras plataformas aí, no Instagram, Pod Tática, né, no Twitter também, seguir Pod Tática. Vai começar, o Arnaldinho está lançando hoje aí nas redes, né? E a gente também, ele vai criar um canal no YouTube também para você estar se inscrevendo, que vão ter outros conteúdos. Eu convido você também a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e agradecer, né, quem fez tudo isso acontecer aqui, que foi o seu podcast, né? Que a gente está aqui no seu pod, né? Justamente na Barra da Tijuca, no Città América, você pode alugar o espaço aqui do seu pod e fazer o que a gente fez aqui hoje, tá? Eles preparam tudo para você. Então vale muito a pena. A gente vai colocar aí também o arroba deles, o contato deles aí na descrição para vocês entrarem, né, em contato. E você que tem esse sonho de fazer o seu podcast, não sabia como, você pode estar fazendo aqui no seu pod, tá certo? Agradecer demais eles aí. É isso. Até o próximo programa. Obrigado aí, Arnaldo. Tamo junto. Vai fechar com palpite pra quarta-feira? Palpite pra quarta-feira, cara. Eu vou dar o meu palpite. 1-1. 0-0. Olha. Aquele jogo duro de ver, mas essa escalação acho que tá meio que indicando isso. Eu acho que tem um gol do Flamengo num erro deles e tem um gol dos caras, eu acho que é 1-1. Mas vamos ver. Também, né, lembrar vocês que a gente vai estar, então, sempre trazendo aqui análises nas próximas rodadas do Brasileirão. Então fique ligado, é muito importante, como eu falei, siga as nossas redes aí. Valeu, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Abraço.